Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho a honra, a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o Thiago De Policy. Ele é policial militar e também vereador eleito pelo município de Erechim. Thiago, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo hoje, esse ótimo trabalho que você vem fazendo aqui, mostrando o nosso trabalho como policial militar. É muito importante nós termos pessoas que valorizam o trabalho da polícia militar, pois é muito difícil o nosso trabalho na rua, tá? São vários fatores, fator financeiro, fator de carreira, fator político. Então, quando nós temos alguém que valoriza a nossa profissão, eu faço questão de estar próximo e manter essa amizade que quero manter contigo para a vida inteira. Opa, maravilha. Eu que tenho uma satisfação enorme de ouvir essas palavras e pode ter absoluta certeza que do que depender de nós, tanto de mim quanto da minha equipe, a gente vai continuar com esse projeto, intensificando esse trabalho que é justamente levar para os nossos ouvintes, para aqueles que nos assistem, esse lado positivo do trabalho dos senhores. A gente sabe que, infelizmente, hoje existe uma guerra de narrativas, uma verdadeira batalha informacional. Então, infelizmente, existe uma parcela considerável da mídia, da grande imprensa, que acaba destacando por uma questão de sensacionalismo apenas os erros ou o lado negativo da atuação das polícias, né? A gente considera isso muito injusto, é ruim para a sociedade. Então, na medida do possível, a gente está aqui para abrir esse espaço e poder dar voz para aqueles que realmente estão nas ruas aí, arriscando suas vidas em prol daqueles que muitas vezes nem conhecem, nem sabem quem os senhores são. Mas, como eu disse, tu é aí policial militar. Para aqueles que ainda não te conhecem, Thiago, além de ser policial e também vereador, fala um pouquinho a teu respeito aí, tanto da tua carreira, a tua entrada na brigada, quanto também na função de vereador em Erechim. Então, Castro, na verdade, eu não lembro como é que... Agora que eu estou vivendo a vida civil, né? Então, desde meus 16 anos de idade, eu trabalho na polícia. Eu comecei como estagiário na Polícia Civil de Erechim, fiquei 2 anos lá. Posterior, eu servi ao Exército Brasileiro como voluntário. Saí do Exército Brasileiro, entrei na Brigada Militar como PM temporário, onde fiquei 3 anos. Posteriormente, em 2009, eu passei, né, novamente no concurso da Brigada, porque o PM temporário passa no concurso também, né? E estava na gloriosa Brigada Militar até final do ano, né, quando eu fui diplomado vereador por Erechim, e hoje eu encontro na reserva da Brigada Militar, né? Então, esse meu gosto, né, pela polícia começou desde cedo. O meu pai também trabalhou na Polícia Civil por uma época, né, numa época que não precisava concurso, né? Isso, 1900, nem lembro a data certa. Sim, bem antigamente. Bem antigamente. Então, eu ouvi as histórias do meu pai contando da velha guarda da polícia, onde não tinha o mimimi, não tinha o frescurite, né? Tinha os direitos humanos. A polícia raiz, né? A polícia raiz. Né? Já falando de direitos humanos, Cássio, eu quero já abrir um parênteses aqui. Claro, fica à vontade. As pessoas acham que a polícia militar é contra os direitos humanos. Mas é o contrário. Porque a polícia militar é quem garante os direitos humanos. Se não fosse a polícia militar, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então, essa narrativa que a esquerda põe, né, para o fim da polícia militar é uma narrativa para querer jogar a população contra um braço do Estado. Porque, querendo ou não, a polícia militar é um braço do Estado e acaba sendo um braço repressor. Então, é como se fosse assim, um pai brabo, uma mãe braba. O meu filho está fazendo alguma coisa, teu pai vem e te repreende. Sim. Ninguém gosta, né? E, infelizmente, cabe à polícia militar essa missão, né? Então, essa narrativa de jogar a população contra a polícia, isso aí é uma canalice que a esquerda faz. Sem dúvida. Bom, então são 2 funções, a de brigadiano e a de vereador, só que elas não podem ser desempenhadas simultaneamente. No caso, tu teve que te licenciar da função de policial militar para poder ser aí vereador. Na verdade, não licenciar. Eu fui para reserva. Foi para reserva. Olha perfeito. Só o que acontece, Castro. Acaba a nossa Constituição, ela cria uma maneira de evitar que militares entrem na política. O que acontece? 15 anos de carreira, 13 temporário, mais exército, tinha 20 anos de serviço como militar. E, como eu fui eleito, eu não posso mais voltar para a brigada. Acabou minha carreira. Acabou.
eu acredito que dentre 2 ou 3 anos eu poderia sair sargento da brigada. Sim. Agora não consigo mais. Porque isso, no passado, né, quando foi criada a Constituição, foi uma maneira de tentar barrar que militares entrassem na política. Então, por isso que nós temos poucos policiais na política. Tu vai sempre ver aquele pessoal que cumpriu toda a tua carreira, no final da carreira ele vai. Sim. Soldado que nem eu é muito difícil. Então, hoje nós temos quem? Eu, Gil Krug, que eu me lembro de cabeça agora. Fora isso, não tem. É difícil, porque tu sacrifica a carreira. Caramba. É bem difícil. Vou ser muito sincero contigo, eu juro que eu não sabia disso. Uhum. Então, na verdade, tu fez, digamos assim, uma escolha que não foi nada fácil. Eu sacrifiquei minha carreira. Porque são 2 sacerdócios, um no tocante à segurança pública, a gente está literalmente na rua, e fazendo algo para qual tu tem uma inegável vocação. Exato. Isso é uma coisa já de família, pela experiência que tu teve desde os teus 16 anos de idade, pela forma que tu te posiciona, enfim, o trabalho que tu vem mostrando. E aí tu troca isto pela política, que também é uma outra forma de se exercer um sacerdócio, embora, claro, hoje, infelizmente, no Brasil, isso não é uma exclusividade brasileira, existe a ideia de que os políticos, de uma forma geral, são corruptos, não são confiáveis, é tudo farinha do mesmo saco, e etc, etc. E uma parcela considerável, infelizmente, dá razões para que a população pense dessa forma, né? Como se a população não tivesse, evidentemente, a sua parcela de culpa nisso. Mas sobre essa escolha de Sofia, eu quero te perguntar o seguinte: a política é lugar para brigadiano? Cara, é difícil. Os políticos não querem nós. Os políticos não querem policiais em geral, mas em específico mais os policiais militares. Os políticos veem nós policiais militares, sabe como, Castro? Carregador de mala e segurança. É triste isso. E, infelizmente, muitos colegas se sujeitam a isso. Nós temos uma força, nós somos um gigante adormecido, mas que, infelizmente, a classe não se une e deixa que os políticos nos dominem. É engraçado, Castro, e os colegas que assistirem posteriormente isso aqui vão concordar comigo. Começa a época da eleição, começa a ligação para os brigadianos. Ô, fulano, tu não quer fazer uma segurança pra mim aqui? Ô, fulano, tu faz pra mim, depois eu consigo um carguinho pra ti ali na casa militar. Fico é o que mais aparece, promessa também, né? Aí o que acontece? Os colegas vão lá e vou dizer a palavra, se vendem, mas se doam pra uma causa que não é nossa. Aí depois, Castro, o que acontece? Aqui, ó, no nosso, ó. Aqui, tá? Porque depois os políticos não estão se importando com nós. Hoje eu posso falar como vereador, e eu fiz uma agenda em Porto Alegre, o tratamento foi completamente diferente. Quando eu ia como soldado da brigada, eles me olhavam, tu é soldado, tu é youtuber. Até esqueci de falar, né? Eu fui o primeiro youtuber da brigada a criar conteúdo pra internet. Então, mesmo assim, os políticos olhavam pra mim, mas é soldado da brigada? Mesmo se eu fosse coronel, não ia mudar. De soldado a coronel, os políticos olham os nossos policiais como carregador de mala e segurança. Sim, tudo polícia, independentemente da patente. Independente da patente. Então, o que acontece? Eu e o Gil Krug, o que nós estamos tentando mostrar para essa gurizada, que a nossa vida vai muito além do para-brisa da viatura. O mundo é muito maior do que só isso daqui, atender ocorrência. Entendeu? A gente não tem noção do quanto a sociedade nos apoia. Tem pessoas que não gostam de polícia, tudo bem, mas como eu sempre falo, quem não gosta de polícia, boa coisa não é. Simples isso. Exato. Não, e nem Jesus agradou a todos. Exatamente. Né? Então, mas uma grande parcela gosta da polícia. Tanto, Castro, que eu fui eleito com o voto das pessoas civis, não dos militares, não dos policiais militares. E é triste falar isso. Sabe, na minha cidade eu não tive apoio dos meus colegas. Né? E eu fui o primeiro brigadiano do 13 BPM de Erechim que foi eleito vereador sem ser suplente. Foi a primeira vez na história. Porque eu fiz um trabalho, só que o trabalho que eu fazia não era só focado na polícia, mas também era lutar contra ideologias de esquerda, por eu ser um político de direita. Sim. Né? Então, quando eu lutava contra essas ideologias, eu ganhei muitos inimigos, que talvez posteriormente vão mostrar umas imagens aí. Isso. E esses inimigos me atacavam por ser policial, pelo posicionamento político que eu tinha, pela amizade que eu tinha pessoal com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o Bolsonaro também. Então, esses ataques começaram a vir e as pessoas viram, tipo, mas quem que é esse policial? Quem que é esse brigadiano aí? Quem que é esse soldado aí? Aí começaram a olhar, tipo, mas olha que legal que ele faz. Essas ações que ele faz. Mas, infelizmente, não partiu dos meus colegas. Mas hoje mudou.
Agora que eu saí da tropa, os colegas não me veem mais como alguém que está ali junto com eles. Eles estão me vendo como um representante deles. E é isso que eu quero. Sim. Castro, aconteceu algumas ocorrências difíceis lá em Erechim, de confronto de policiais, e que a mídia nem... Aconteceu, bota uma notinha lá. Eu estou usando a tribuna para defender esses colegas. Coisas que ninguém faz. E hoje eu estou fazendo. Então, é por isso que eu digo, a política é um lugar de policial, sim. De policial militar, sim. Mas nós temos que nos colocar no lugar que nós temos que estar. Com o nosso posicionamento. Não abaixo de um político que só quer ver nós como carregador de mala e segurança. Sim. Então, tu, em primeiro lugar, teve essa mudança de mentalidade. Que o horizonte era muito mais amplo do que a janela ali da viatura. E eu noto aí pelo teu discurso que tu é um incentivador para que outros policiais tenham essa mesma postura. Porque a instituição Brigada Militar ela tem demandas, e são muitas as demandas. E são demandas que devem ser atendidas, acredito eu, que com prioridade, porque se a gente tira a polícia militar da rua, ou se essa instituição é enfraquecida, quem sai perdendo é toda a sociedade, inclusive políticos, que, como tu muito bem disse, vê a polícia militar apenas como gente ali para carregar material, mala e segurança. O que tu diria, então, indo um pouco além disso que tu falou, para os policiais que talvez até já pensaram nisso? Eu, particularmente, já conversei com policiais que têm talvez até uma chamada para a política, têm interesse pela política, não são todos, infelizmente, que têm esse interesse ou reconhecem a importância da política, mas que têm justamente esse receio de jogar a carreira fora e não ter o apoio dos colegas e talvez não prosperar na esfera política. O que tu diria para essas pessoas que estão com essa dúvida? O que eu posso dizer para os colegas que um dia sonham, né? Porque é um sonho, né? Você ser político, né? Não é simplesmente você, não, você é político e tal. É um sonho, né? Porque a missão policial e política, elas são nobres das duas maneiras. Mesmo que hoje político é visto com maus olhos, né? Hoje eu não me apresento como vereador Thiago, eu me apresento como soldado Thiago. Sim, sim. Minha mãe disse, cara, tu vai sair da polícia para virar político? Pelo amor de Deus, filho. Não, mãe, mas é uma missão também. Então, o que eu posso dizer para esses colegas que sonham em entrar na política? Primeiro, preparem seus advogados. Porque, infelizmente, acontece uma perseguição dentro da instituição. Acontece. Principalmente se você começar a usar a internet para dar a sua opinião. Né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, Castro. Eu fui candidato a prefeito em Erechim e na pré-campanha de prefeito, eu fiz um vídeo falando do atual prefeito na época. Que ele fechou todo o comércio e não deixou ninguém trabalhar, porque era na época do Covid. E eu fui na frente da prefeitura, fiz uma live. A live chegou a mais de 50, 60 mil views de Erechim. Caramba. E eu falei assim, o prefeito tá cagando para a população. Adivinha o que aconteceu? Recebi um PAD. O PAD veio, e quando eu vi que o PAD estava vindo, eu fiquei enrolando para não responder esse PAD durante a minha pré-campanha, que eu estava nativa, eu não estava na licença, né? Esperei. Passou a eleição. Quando eu voltei para a brigada, não fui eleito como prefeito, o PAD veio, toma. Aí no PAD dizia o seguinte, que eu estava desrespeitando uma autoridade municipal. E o nosso querido RDBM, o arcaico RDBM, que tem alguns artigos que só servem para punir o policial, o praça, me desculpe a palavra, o praça, dizia que eu ia ser punido se realmente fosse comprovado que eu falei mal do prefeito. Só que como eu já estava nesse meio político, eu mandei mensagem para o ex-prefeito, né? Senhor prefeito, o senhor foi na brigada reclamar de mim? Não, Thiago, eu não fui. Digo, mas tem um procedimento aqui, ó, dizendo que eu disse que o senhor estava cagando para a população. Não tem nada disso, Thiago, eu não quero representar, não quero nada. Aí eu descobri que os P2 da brigada, na época, viram meu vídeo e passaram o vídeo para o comandante e o comandante abriu o PAD. Ou seja, os próprios colegas ferraram outro colega. Exatamente. Então, aqueles policiais que pensam em entrar na política, já preparem seus advogados, preparem o psicológico, porque vai vir muita pedrada. Porque a pedrada pode vir de onde você menos espera, inclusive dos próprios colegas. Na verdade, a gente espera. A gente espera. Assim, quem está dentro da caserna sabe que
tem algumas coisas que acontecem dentro. Eu amo a Brigada Militar. Eu amo. Mas, infelizmente, tem algumas cabeças que têm esse pensamento arcaico, né? E quando vê alguém subir, mas isso é do ser humano, né, Castro? Né? Não tô generalizando, né? Isso é do ser humano. Sim. Quando vê que alguém tá subindo, tá indo bem na vida, automaticamente já tem aquela certa inveja. Isso vai acontecer. Tá? Então, eu digo para os colegas que pensam em entrar na política, preparem um estômago, preparem um advogado, porque não é fácil. Mas é válido, tá? Depois que a população começa a ver que o teu trabalho está bom, cara, tu não tem noção do que acontecia em Erechim, Castro. Eu saí em Erechim, agora não tá mais tanto. Eu saí em Erechim, as pessoas me abraçavam. As famílias iam no quartel pedir para que eu fosse nas festas de aniversário das crianças para tirar foto com o The Police. Cara, foi sensacional. Né? Então, cara, esse trabalho que eu estou fazendo está indo no caminho certo. Se as pessoas estão aplaudindo, a população, que são as pessoas que pagam o nosso salário, as pessoas que querem um policial de bem ajudando a população, estão me apoiando, então show. Né? As pessoas más vão querer te denegrir, vão querer te desanimar, né? Infelizmente é o seu caminho, mas a possibilidade ela é muito boa de um policial entrar na política, porque, querendo ou não, a gente tem uma ferramenta de trabalho que nenhuma outra pessoa tem, que não seja policial, né? Que é trabalhar diretamente com as pessoas, conhecer a dor da população, saber aonde a gente pode atacar para resolver o problema. Tanto, Cássio, que eu vou te dizer uma coisa. Eu estive no Comando Militar do Sul e o Comando Militar do Sul me falou que eu fui o primeiro político de Erechim que foi no Comando Militar do Sul. Nunca ninguém foi. Eles ficaram pasmos com a minha ideia. Qual que é a minha ideia? Eu queria fazer um convênio entre o DENIT e o Exército Brasileiro para a construção de uma estrada transbrasiliana que tem Erechim a Passo Fundo, que desde antes de eu nascer, ela já existe e não é concretizada. Então, 3 meses como vereador, vim aqui em Porto Alegre e fiz essa solicitação. Infelizmente, sozinho não vou conseguir isso. A gente vai precisar de uma ligação com um deputado federal, senador, enfim, um presidente alinhado. Hoje, o Pai Luli. Pai Luli não dá para contar com ele, né? Ele não tem como chegar perto, né? Mas se Deus quiser, agora, na próxima eleição, nós vamos ter um presidente alinhado, né? O pessoal viu que a esquerda está destruindo o Brasil. É só você ir no mercado e no posto de gasolina que você vê. Não precisa eu vir aqui dizer mal de alguém. É só não você ver. Não precisa argumentar muito, é só se ater aos fatos. Então, eu acredito que ano que vem nós vamos ter uma mudança na política e eu, como vereador, né, e alinhado com um deputado federal e estadual e senador, a gente possa concretizar essa estrada lá em Erechim. Então, cara, antes de tudo tem que ter não só convicção da decisão que ele vai tomar, mas também muita coragem e estômago, como tu bem disse, para enfrentar esse tipo de oposição. Exato. De todos os lados, inclusive de lugares que tu menos espera ou até espera, mas te deixam mais chateado ainda, que deveriam ser os primeiros a te apoiar. E muitas vezes acabam sendo os primeiros a te prejudicar. Mas isso quando você chega lá. Aí uma dúvida que eu tenho é a seguinte: são poucos, de fato, os policiais que se candidatam e que efetivamente se elegem. E é muito comum, cada instituição tem ali a sua pauta e a sua demanda. Então é natural que, por uma questão até de corporativismo, as pessoas se unam e digam, não, eu vou eleger um médico, porque o meu grupo é de médicos, nós temos a nossa demanda, vamos colocar um médico que conhece a nossa função e ele vai lá lutar pelas nossas causas. E por que isso não acontece em relação a policial militar? Parece que é uma das poucas categorias que tem dificuldade de se unir, de convergir em relação a um nome para efetivamente ter uma representação e alguém que combata ou que pelo menos defenda essas pautas. Brigadiano, vota em brigadiano? Se não, por que não? Olha, é difícil. É difícil. Eu posso dizer que não. Não vota, assim. Eu não posso generalizar todo mundo. Não posso generalizar. Não são todos. Não são todos. Né? Só a maior parte. Porque eu vejo que não vota em brigadiano. Como eu falei anteriormente, para o policial militar entrar na política, normalmente é aquele cara que já passou toda a carreira dele na brigada. Sim. Se aposentou. E algumas vezes, de novo, não generalizando, esses que entram na política são aqueles que, quando estavam na caserna, eram aqueles que ficavam dando o padizinho do praça. O praça entrou atrasado 5 minutos. Esse praça aqui, pelo amor de Deus, é aquele cara que
incomodou o praça a vida inteira. Aí ele se aposentou, virou amigão do praça. Não é assim. O pessoal não esquece isso. Sim. Né? É o que eu sempre digo, Castro. Dê poder a uma pessoa e conheça a sua verdadeira personalidade. Não é nem que ela muda, você descobre quem ela é. Ela descobre quem ela é. Então, o que acontece? Eu não sou policial militar. Eu estou policial militar. E alguns colegas não conseguem entender. Eu não sou coronel, eu estou coronel. Quando você se aposentar, se você foi ruim com a tropa, se você precisar de uma 66, os colegas até vão, mas vão naquela maneira, né? Mas se tu é aquele cara que lutou pelo polícia, tu esteve junto com o polícia em qualquer momento, cara, não precisa nem pedir o 66. Quando tu pegou o telefone, eu pedi 66, a viatura já está na frente da tua casa. Entendeu? Então, é isso que eu vejo que faz com que os brigadianos não votem brigadianos. E se cria essa cultura. Sim. Né? Então, por isso que eu, novamente, bato na tecla. Eu e o Gil Krug estamos vindo para quebrar esse paradigma, para que os colegas vejam que quem está hoje entrando na política não é aquele cara que ficou tantos anos na brigada e depois entrou na política para conseguir uma boquinha, como acontece. Ah, eu sou da classe, sou brigadiano, tô ali. Talvez ele nem trabalhe para um outro candidato, mas ele se candidata, faz seus 700 votos. Aí depois está na prefeitura trabalhando numa secretaria. Aí está na secretaria lá, esquece dos colegas. Entendeu? É assim que funciona. E hoje eu estou mostrando isso. Né? E eu vou dizer uma coisa, Castro. Se na próxima eleição eu não me reeleger, eu não preciso ficar puxando o saco de prefeito. Prefeito, me dá um carguinho, por favor, meu Deus do céu. Eu estou terminando agora a minha faculdade de Educação Física e eu vou focar na minha área. Defesa pessoal, jiu-jitsu, entendeu? Eu não preciso da política para viver. Eu não quero ficar puxando o saco de política para conseguir um carguinho. Tá? Eu estive na Casa Militar, Castro. Um local onde muitos brigadianos se matam para estar. Mas me pergunta, por que você esteve na Casa Militar, Thiago? Eu estive na Casa Militar porque eu fui candidato a deputado estadual. E eu fiz 4.500 votos. Uhum. Tá? E eu estava no PTB na época. Isso na última eleição? Na última eleição, agora 2022. E o PTB falou para mim assim, cara, tu fez uma votação legal, tu ajudou o partido, tu quer alguma coisa? Digo, cara, eu não quero nada, não preciso. Tem uma vaga na Casa Militar, tu quer pegar aí? Vou ir para conhecer. E eu estive na Casa Militar. Infelizmente, esses cargos da Casa Militar são cargos políticos. E para algum colega estar lá, infelizmente, tem que fazer esse trabalho de fazer campanha para político, ser segurança de político, se sujeitar a ouvir besteirinhas de político, piadinhas, tá? E ficar quieto. De soldado a coronel. De soldado a coronel isso acontece. Tá? Então, olha só, eu mostrei que eu não preciso me sujeitar a ficar puxando o saco de político para conseguir, daqui a pouco, uma ascensão na carreira. Estive na Casa Militar. Muito interessante, né? Isso. Então, mais ou menos essa ideia. Muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Aí existe um outro ponto que também tem me chamado bastante atenção nos últimos anos. O Brasil sempre foi conhecido por ser o país do carnaval e do futebol, né? Mas pode-se dizer que lá desde 2008, 2009, 2010, principalmente depois das manifestações de 2013, e nos dias de hoje houve um aumento do interesse da população em relação à política. Uhum. Né? E não só de se informar sobre a política, mas de finalmente entender que nós vivíamos numa democracia. Exato. Eu tenho dúvidas de que se nós vivemos hoje, eu acredito particularmente que não mais, mas no tempo que nós vivíamos numa democracia, eles começaram a tomar decisões. Por exemplo, hoje se você chegar e abordar qualquer pessoa aí na rua, qualquer cidadão médio, e perguntar quais são os nomes dos 11 jogadores da seleção brasileira, vai citar uns 2, 3. Pergunte o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Opa, já vai citar uns 5, 6, 7. Coisas que até uns 20 anos atrás era simplesmente impensável. Até porque a política tem assumido aí um protagonismo, né? Infelizmente, nem sempre é salutar. Mas o que eu quero dizer com isso? É inegável, e para algumas esferas da política muito preocupante, mais ou menos tu já tocaste nesse ponto, a entrada massiva de homens com formação militar na política. Sejam eles pertencentes às Forças Armadas ou às próprias polícias, especialmente
polícia militar. Nas redes sociais, por exemplo, nós vemos policiais militares se tornando verdadeiras figuras públicas, né? Primeiro-tenente Derrite, por exemplo. Muito meu amigo. Foi um dos primeiros que eu comecei a seguir, tenho a oportunidade, a honra de conhecê-lo pessoalmente. Sim. E hoje é um grande político, né? Foi para Brasília e agora é o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, enfim. E isso tem deixado o estamento burocrático um tanto quanto apavorado. Mas o que importa é essa mudança de chave por parte da população. Eu não quero falar do interesse da política, mas por que tu acredita, e eu não sei se esse foi o teu caso, que a população está votando tanto em militares? Muitas vezes não é por causa da proposta do militar, mas pela basta postura. ele chegar e dizer assim, ó, sou um militar, parece que ele já tem carta branca, diz assim, ó, eu vou votar em ti, não precisa dizer mais nada. Por que tu acha que é assim? Então, olha só, tu sabe que eu fiz uma análise da minha eleição, o porquê que eu explodi na internet, na minha cidade, em alguns lugares. Sabe que eu tive views passando de 5 milhões em alguns vídeos que eu fiz? Né? E por que isso? As pessoas pensam que é o tal de bolsonarismo. É o bolsonarismo e tal. Eu digo que é antes ainda do Bolsonaro. Tu sabe o que fez as pessoas realmente abrirem os olhos para a verdade da vida? Porque a verdade da vida o que é? É nós dois sair na rua agora, a pé, e não ser morto por uma vida louca. Ponto, é isso? Essa é a realidade da vida. O que foi que abriu os olhos das pessoas? Foi o filme Tropa de Elite. Perfeito. 2005 ou 2006, se não me engano? 2005. Foi quando eu entrei na brigada. Imagina, eu entrei na brigada na época do Capitão Nascimento. A turma formada com base ali no Tropa de Elite. Eu fiz o meu curso temporário e tinha um capitão, não lembro o nome dele agora, ele levou para nós ler lá o livro A Elite da Tropa, que é o que baseia o filme Tropa de Elite. Sim. E eu li aquele livro e quando saiu o DVD do Tropa de Elite, pirata, que o pessoal fazia, eu não peguei o pirata, tá? Deixa bem claro. Nossa, foi uma loucura. E até hoje eu assisto aquele filme. Então foi uma inspiração para mim. Só que isso foi para a geração de várias pessoas aqui no Brasil. Porque mostrou a realidade que a mídia não mostra. Infelizmente, a mídia massacra o policial militar. A mídia esconde realmente o verdadeiro propósito da polícia. Sim. Né? E aí, cara, se tu é um cara meio caviar, mas tu fala palavrão, ai, meu Deus. Não é assim que funciona a vida real, meu irmão. Então foi o filme Tropa de Elite que trouxe uma realidade para as pessoas. E quando as pessoas viram aquilo, elas tentaram procurar numa pessoa um Capitão Nascimento. Isso não é ficção, isso é realidade. Mas onde estão os Capitães Nascimento? E aí entrou primeiro o Bolsonaro. Cara, sabe por que eu apoiei o Bolsonaro? Uma das primeiras falas que eu vi dele falando do policial, você sabe, você que tá em casa jogando o policial, tomando o seu uísque, o policial tá na rua. Cara, cheguei a chorar quando eu vi aquilo. Eu chorei, cara, de verdade, chorei. Disse, meu Deus, quem é esse cara? Meu Deus. Sabe? É ele que nos representa. Então eu acredito que essa mesma emoção que eu tive quando eu vi o Bolsonaro falar da polícia é a mesma emoção que as pessoas têm quando vê eu dar o meu discurso. Quando eu falo, a minha marca registrada lá é o pau na bandidagem. Na minha campanha eu usei 22,190 e pau na bandidagem. Então é o pau na bandidagem. Então eu tenho certeza que as pessoas que ouviam isso, automaticamente ela lembrava, eu tava trabalhando, minha casa tava sozinha, entrou alguém, roubou a televisão, que eu fiz uma prestação de 12 vezes. O meu carro levaram. Minha filha mataram. Enfim, ninguém vai falar outra palavra aí que pode acontecer com mulheres. Né? Então, o que acontece? As pessoas veem nós militares como uma esperança de mudar esse sistema. Mas agora que eu vou falar aqui, pessoal, é muito importante. Não tenho político de estimação. Não tenho. Pode ser eu, quem for. Bolsonaro não interessa. Porque pode existir no meio dessa retórica alguém que vai usar dessa função para enganar você. Então não importa que... Cara, eu amo ele. Eu amo o Thiago. O Thiago é o polícia da hora. Fez uma merda, não interessa o que ele fez, não apoia mais. Então o que acontece? As pessoas procuraram nos militares alguém que possa representar e defender as suas causas. Mas ao mesmo tempo não pode defender esse cara por qualquer coisa. O cara fez merda, não apoia ele. Não briga com o teu familiar porque, eu tô brigando por política. Não faz isso nem por futebol, por nada. A vida é muito curta para você ficar brigando com as pessoas por uma causa que daqui a pouco alguém está te manipulando.
Pessoas morrem por culpa de futebol? Enquanto vocês estão fora do estádio brigando, se matando, os jogadores estão lá, ó, comendo um churrasquinho, bebendo, tomando uma champanhe, namorando bastante. E o político não é diferente. Então, o que acontece? Eu vejo que esse grande número de policiais militares na política, militares em geral, né, pessoal da segurança pública, é porque as pessoas têm já na sua mente que é alguém que vai defender a sua causa, que vai defender a sociedade, porque já faz isso, sim, né? Mas o que eu digo, toma cuidado. Toma cuidado para não ter político de estimação. Porque quando você chega nesse ponto de ter alguém que tu vai defender até a sua morte, você vai chegar a um ponto que você não vai saber quem é você. E pode começar a se assemelhar com pessoas daquela ideologia oposta da qual você tanto repudia e combate. Um outro ponto que tu citaste aí, não só a sociedade vê na polícia, ou nos policiais, ou nos militares, de uma forma geral, né, um termo mais abrangente, pessoas para estarem ali defendendo causas, ou com a qualificação para defender uma causa, mas também enxergam nos senhores um conjunto de valores. Enxergam na formação dos senhores aquilo que nós, infelizmente, estamos perdendo na sociedade, que é a hierarquia e a disciplina. Exato. Em suma, a ordem. A gente está vivendo um caos social justamente por conta da perda desses valores. Então, a própria formação militar, muitas vezes, traz essa principiologia. Aqui entra a questão da postura, da conduta, do caráter, da retidão e assim por diante. Falando do Tropa de Elite, me fez lembrar agora de uma fala do José Padilha, que foi, né, quem dirigiu o filme, e é evidente que a esquerda caiu de pau em cima dele, porque, poxa vida, como é que pode um homem de esquerda fazer um filme a favor da direita, né? E tanto ele quanto gente da equipe dele, que são pessoas declaradamente alinhadas à esquerda, disseram, não, mas o nosso intuito não era esse. O que nós queríamos, na verdade, fazer em relação ao Capitão Nascimento é que ele fosse uma espécie de anti-herói. O policial que faz e acontece, fala grosso, e xinga e perde as estribeiras, chega em casa e tal. Mas, na verdade, quando a população viu aquilo, disse, peraí, isso aí não é um anti-herói, isso aí é o policial dos meus sonhos. Uhum. É o tipo de pessoa que nós precisamos para começar a restaurar a ordem numa sociedade que perdeu isso já faz muito tempo. É como se essa pessoa fosse uma espécie de remédio amargo para combater uma doença que está em estado avançado. Exatamente. Né? E é isso que muitas pessoas acabam não entendendo. Agora eu te pergunto, qual é a diferença de um político civil para um político militar, além dessa percepção da sociedade? Mas assim, o que um militar pode oferecer mais em relação, na política, digamos assim, do que um civil, por exemplo? Então, o que eu tenho visto agora como político, tá? A diferença de um político que não é policial, não é militar, enfim, de nós policiais e que somos militares, né? A diferença é que eles não conhecem o mundo real. É isso. Não existe. Eu sempre digo assim, ó, para você conhecer a verdadeira face do ser humano, seja policial militar por 1 ano. Ande nas ruas, saia na madrugada, tu vai ver a realidade. Entendeu? Muitos políticos são políticos de carreira, de família. Meu pai foi... Em Erechim acontece muito isso na minha cidade. Erechim é sobrenome, né? Então, o que acontece? Muitos ali estão indo pelo sobrenome da família. Então, não conhecem a realidade. E isso vai de encontro a uma outra situação. O nosso judiciário. Eu acho que se o judiciário tivesse bastante policiais, ou que tivesse uma experiência de combate à criminalidade na rua, muitas decisões iriam mudar. Eu acho que tinha que ser um pré-requisito obrigatório. Né? Para julgar pessoas, principalmente na esfera criminal, ter essa experiência. O que acontece? Tem promotores e juízes que, na verdade, ficaram a vida inteira só estudando, não saíram do seu apartamento, não saíram para atravessar a rua. Como é que vai julgar um policial que tem 1 milésimo de segundo para tomar uma atitude? Né? Atira ou não atiro? Se eu não atirar, eu morro. Se eu atirar bem e fizer a minha missão, com o risco que a RBS pegue essa notícia, corte a imagem e só mostra o momento que eu atirei. Aí a mídia cai em cima,
ONGs de esquerda caem em cima, e aí depois eu vou para júri popular? Aí não vou ser julgado por um cara que nunca sequer brigou na escola? Parece chulo, mas é verdade. Entendeu? Então, o que você me perguntou, a diferença entre um político que não é policial e um que é policial é porque nós policiais conhecemos a realidade da vida. Mas isso serve para outros setores, não só para o legislativo, mas também para o judiciário. Precisa muito isso. Então, eu não acho justo alguém julgar você sem saber o que realmente passa na tua cabeça. Tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, sabe? E eu estou vendo isso na política. Dá um exemplo, que nem eu falei agora. Sei lá, Erechim tem 102 anos. Em 102 anos, eu fui o primeiro político de Erechim a falar com o comandante do Comando Militar do Sul. E detalhe, todos os anos, em torno de 500 a 600 jovens de Erechim são selecionados pelo Exército Brasileiro e servem como mão de obra para o Exército. Nunca nenhum político falou com o comandante do Exército. Poxa! Então é por isso que eu digo, nós policiais conhecemos a realidade da vida. Ponto. Não somos melhor que ninguém, não sou melhor que alguém que não é policial. Não sou melhor, não é. Só que a diferença é a minha vivência. Sim. Entendeu? E como nós policiais somos alguém que... Basicamente, o nosso serviço é confronto social, confronto de ligação interpessoal, e a política é isso, então é por isso que a gente sabe. É a mesma coisa. Se fosse alguma questão médica, eu não sei nada de médico, não sei nada de receitar uma medicação para ti. Aí eu vou querer disputar com o médico, por exemplo. Aí o médico, estamos no mesmo patamar. Aí o Thiago, mas eu sou médico, eu sei o remédio que tem que dar. O Thiago está no mesmo patamar que eu, mas não sabe. Então seria mais ou menos essa a ideia. Então por isso que há essa identificação por parte da sociedade também. Porque Exato. eu, enquanto sociedade, eu vivo a realidade. E esse cara também. Muito mais intenso, é verdade, mas ainda assim continua conectado com a realidade. Bom, agora tu estás político. Mas uma coisa que também saltou aos olhos, principalmente quando eu entrei nas suas redes sociais, foi justamente o fato de que, ok, tem pessoas que não gostam da tua atuação, que não gostam de polícia, existem razões ideológicas para isso, e às vezes até razões, vamos dizer assim, do próprio caráter da pessoa, que gosta daquilo que é errado e assim por diante, e obviamente repele aquilo que as reprime. Mas tu tem sofrido, inclusive, ameaças lá no município de Erechim. Então eu vi algumas imagens, algumas fotos, na verdade, no teu Instagram, que eu vou pedir aqui para a nossa produção projetar na tela, que são justamente fotos tiradas de algumas pichações, né, que fizeram te ofendendo para alguma forma, te ameaçar, te intimidar. Então essa aqui é uma delas. No terminal de ônibus, assim. A gente vai mostrando isso aí, vai falando. Esse aqui é um terminal de ônibus, tá? Mais ou menos de quando é essas fotos? Assim, essa aqui é de 2018, quando eu comecei, bem no auge. Tá, começou a militar na política, é isso? No auge, 2018. Tá. Então aí, Depólice, Otário. Ok, pode passar a próxima. Um terminal de ônibus, uma área bem movimentada. Isso é no urbano da cidade, né? Agora dentro do ônibus. O legal, sabe o que acontece, cara? As pessoas de bem sabem que isso acontece. Sim. Agora deu uma parada, mas uma época era terrível, era toda hora meu nome pichado. Tem foto, tem coisas que eu nem coloquei aí. E as pessoas me mandavam, Thiago, os caras estão pichando teu nome. Né? E aqui, tu pode ver que são algumas siglas. E depois eu fui atrás e descobri que existiam algumas facções, né, que estavam usando os cabeça de lata para escrever em alguns lugares, para querer me denigrir. Só que, na verdade, foi igual o filme Tropa de Elite. Você faz um filme para denigrir a polícia e acaba foi promovendo. o contrário. Aí o que acontece? Quando começou essa onda das pessoas picharem meu nome, as pessoas ficaram do meu lado. E quando as pessoas ficaram do meu lado, foi aí que as pessoas começaram a dizer, Thiago, vai a prefeito. Olha aí. Cara, tu imagina, eu fui candidato a prefeito, Erechim tem 120 mil habitantes. Né? Eu concorri a prefeito sem fundo partidário, sem televisão, sem nada, sem nunca ter entrado num debate político de prefeito. Eu entrei no debate com 20 mil reais que a população me doou. As pessoas davam dinheiro para mim. Normalmente o que acontece? Os políticos dão aquele dinheiro para conseguir uma coisinha, né? Eu fui ao contrário. As pessoas me davam dinheiro. E tudo foi por culpa disso. Começavam a pichar meu nome pensando que ia me denigrir.
ter porco, ter polícia, vão matar você. Tem mais umas coisas terríveis aí. Acharam que ia ser contra, mas na verdade me ajudou. Sim. Agora eles pararam, eles perceberam isso, né? O vento contrário faz o avião decolar. É verdade. Aqui, no caso, a bandidagem já te conhecia. Já. Mas tu estava começando a tua atuação na política. Uhum. Então, na verdade, o que eles estavam detestando não era propriamente a atuação da política que recém estava começando. Mas certamente eles não gostavam de ti porque te conheciam na condição de policial. Isso também. E o que é que tu fazia, Tchê? Cara, na verdade, tá assim, com ó, raiva de ti? eu nunca gostei de maconheiro. Quer saber a verdade? Nunca gostei de maconheiro. Pode passar outra imagem? Tá. Pode falar. Aí acontece. Eu ia nos lugares onde eles estavam fumando o baseadinho deles, aí o bicho pegava, né? O bicho pegava. Na época, né, não era 40 gramas. O que tinha era termo circunstanciado, né? Alguns filhinhos de papai, né? Eu disse, tu é filhinho de papai, então... tu conhece meu pai, conhece teu pai. O teu pai vai receber isso aqui, ó, termo circunstanciado. Né? Sempre na delicadeza, né? Sempre tratando todos Sim, claro. cordialmente. E aí acontecia isso, eles não gostavam da minha atuação como policial, né? E aí começou as pichações. Aí o que acontece? Quando eu comecei uma repressão maior nessa questão de pegar o usuário, porque quem é que financia o tráfico? Como o próprio Capitão Nascimento. Quem é que financia essa porra? É você. O usuário. É você. Então, quando eu comecei, tava de serviço, eu ficava, né, cuidando ali, tu veio de uma boca, pum. Era termo circunstanciado, enfim. Aí, pelo que eu percebi, muitas dessas pichações são de militantes de esquerda e muitos eram cabeça de lado de facções. Uhum. As ameaças de morte eram deles. Essas de cunho político era dos militantes. Então, era por causa que não queria que eu trabalhasse, era simplesmente isso, né? Aqui o que nós estamos vendo são xingamentos. Até policy viado, otário, etc. Mas tu chegou a receber mensagens mesmo de ameaça de morte? Recebi. Pode passar a próxima imagem. Inclusive, teve um. Aí esse cara foi bem machão. Ele falou que ia me pegar na mão. Ó, Noia desafia. Aí que já era das facções. Isso. Né? Aqui já deixa mais claro, é propriamente uma ameaça, né? Desafia, aí depois. tinha um sem vergonha lá. Ele era grandão, forte. Aí ele me desafiou. Quero te quebrar na porrada. Então, vamos quebrar na porrada, né? Eu sou faixa preta, eu ex-lutador de MMA. Outra coisa, eu fui o primeiro atleta profissional de MMA da Brigada. Eu comecei em 2009. Então, eu fui o primeiro atleta profissional. Né? E a minha carreira de atleta profissional durou 10 anos. Então, até 2019, por aí, eu tava lutando. Depois eu parei. Aí o que acontece? Esse cara me desafiou. Eu disse, tá bom, irmão, vamos lutar. Onde tu quer? Não, tem que ser num ringue. Fechou. Pô, bem aí eu marquei tudo na hora. Não, cara, tô brincando, não quero ser na mão contigo e tal. Tá bom. Arregou. Próxima imagem. Eu acho que é essa próxima imagem que tem um detalhe que chama muita atenção. Essa é um pouco mais forte, até peço desculpas aí para nossa audiência. Se for vocês umas palavras tão feias que nem essa. Mas este símbolo aqui, da foice e do martelo, que é o símbolo clássico, né, do comunismo, então aqui eles já dão o toque, não só para fins de ofender, mas eles se identificam ideologicamente. Por que tu acredita que a esquerda é tão contra a polícia, hein? Contra o militarismo, a ponto da gente ver algumas aberrações, como estamos vendo aí na Cidade Baixa, militância e passeata contra a atuação da PM? Cara, essa da Cidade Baixa aí, eu vou entrar nesse assunto aí, antes da Cidade Baixa. A gente viu duas pessoas lá, eu não sei se aquele pessoa é homem, se é mulher, eu vou chamar de menine, né? Eles gostam que chegue menine, então é neutro, né? Porque os policiais têm que proibir o policiamento extensivo na Cidade Baixa. Porque estão passando com a viatura aí. Aí pararam, pediram pros colegas, por que vocês estão passando aqui? Porra, é pra tua segurança, caralho. Tu não presta atenção, meu. Aí depois se rouba o teu iPhone. Roubaram meu iPhone. Por quê, meu? Poxa. E aí começam a instigar os policiais. Por quê? Porque já tem alguém pra filmar. Provavelmente esses dois aí já vão arranjar um jeito de ser candidato na próxima. Ou trabalhar, né, pra uma Luciana Genro da vida. Que eu quero abrir um parênteses aqui, ó. Você que é brigadiano, presta bem atenção. Você que é brigadiano e apoia a Luciana Genro, tira essa farda porque tu não merece usar. Tira essa farda porque tu não merece usar. Elas nos defendem. Defende nada. Entre nós e o militantezinho dela, quem que ela vai defender? É você, brigadiano? É óbvio que não.
Então para de viver nesse mundo da fantasia. Você que é brigadiano e vota em Luciano Genro. Tá? Então, por que eles querem o fim da polícia militar? Primeiro porque já vem aquele contexto do regime militar, eles acham que foram reprimidos, que foram mortos e tal. Já mistura uma coisa com a outra. Já mistura uma coisa, sabe? Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. De novo, a polícia militar é quem garante os direitos humanos. Ponto. Se não tiver polícia militar, você, jovem revolucionário, né? Você não vai conseguir ser nem na rua. Ah, eu sou amigo do cara da boca. Ah, tu é amigo do cara da boca. Vai lá. Fica devendo R$1 pro amigo da boca pra tu ver o que vai acontecer contigo. Testa amizade. Testa amizade. Né? Que eu acho engraçado também, já que nós entramos nessa questão aí dos jovens revolucionários, por que em algumas bocas, né, quando tem alguns abusos dos traficantes, vou botar abusos, né, dos senhores traficantes, né, que vai que me processo, por que não filma? Por que não filma quando uma moça, né, que gosta de homens traficantes faz alguma coisa contra, eles raspam a cabeça, cortam os dedos? Por que não tá lá filmando? Aí quando a polícia militar lá tá abordando, aí tá em cima assim, com o celular na cara. Né? Também quero falar de um outro fato, né? Que a esquerda diz: por que os policiais são racistas? Eu acho que eu não sou alemão do olho verde, não. Eu acho que eu não sou alemão. Eu acho que se fosse racista, primeiro eu nem tinha entrado na brigada. Seria proibido. Proibido. Ou alguém ia me eliminar lá. Eu nunca sofri um preconceito de cor dentro da brigada militar. Nunca. Nunca. Tá? Aconteceu um fato no 9º BPM, onde um militante também começou a tirar pedras num senhor de idade, né? Enfim. Aí esse senhor de idade foi pra cima dele e tal, chegou à brigada, foi abordar o... Não abordar, não, minto. Se vocês olharem a imagem, ele não abordou. Mandou separar. Ficou o senhor de idade de um lado e o bocudo do outro. E começou... E o brigado, meu, relaxa. Relaxa. Deu. Só que chegou um ponto que não dá mais. Aí quando o policial foi firme, parou. Olha aqui, não sei o quê. Aí tu meteu um desacato nele. Aí aconteceu o quê? A grande mídia colocou: porque prenderam um homem porque ele era negro. Foram ver o guri que prendeu ele. O guri tinha entrado por cota na brigada militar. Só que essa pressão da mídia em cima do policial que prendeu o homem pardo, que é mais branco que eu, a família daquele policial estava sofrendo. Há relatos que pessoas da família desse policial falavam assim: por que tu foi tão rude com aquele homem lá? Ou seja, compraram a narrativa. Compraram a narrativa porque as pessoas não entendem. Entende? Então, essa questão da esquerda ser contra a polícia militar é isso. Né? Eu vou entrar numa questão aqui bem espinhosa, tá, Castro? Fica à vontade. Muito espinhosa, assim, ó. Mas eu sou alguém que fala a verdade e tem que falar. Hoje não. O STF, teoricamente, autorizou a criação da polícia municipal. Tá? O que acontece? Quando eu fui candidato a prefeito, eu propus a criação da Guarda Municipal em Erechim. A Guarda Municipal faz um trabalho magnífico. Só que eu vejo, hoje estando dentro da política, em algumas cidades pequenas, a Guarda Municipal pode sim ser manipulada por prefeitos. Ela pode se tornar uma milícia do prefeito, em especial cidades do Nordeste. Vamos dar um exemplo. Eu sou prefeito, até candidato a prefeito. Eu tenho a minha Guarda Municipal. Os teus cabos eleitorais, eu começo a falar para fica de olho naqueles bonecos lá. Fica de olho neles. E aí, prisão, ou sei lá, alguma coisa arbitrária que pode acontecer. Então tem que ter muito cuidado nessa questão hoje da polícia metropolitana. Tá? Muitos colegas da polícia são contra a criação da Guarda Municipal. Eu era super a favor. Hoje, conhecendo a política de dentro, eu penso e repenso. Pode ser usada como uma arma, não para reprimir o crime, mas para promover outro tipo de... Tem que ter muito cuidado. Entendi. Tem que ter muito cuidado. Muitos políticos hoje estão usando isso como bandeira política. Vamos criar a polícia metropolitana, aí, vamos lá.
meus queridos e amigos policiais municipais, toma cuidado com esses políticos que querem abraçar vocês. Vamos criar a polícia metropolitana. Eles não estão pensando em vocês, eles estão pensando no seu voto, na sua família. Então toma cuidado. Então, eu não quero dar uma opinião concreta sobre isso, porque precisa ter um estudo melhor. Pode tirar a imagem. Em alguns lugares, como eu falei, a guarda municipal pode ser manipulada por prefeitos. Realmente pode se tornar uma milícia do prefeito. Então, é algo difícil. É algo difícil. A política ela é muito suja. E quando ela se envolve na questão de segurança pública, é muito perigoso. E por que, apesar de toda essa dificuldade e toda essa adversidade, tu acredita que tu tá no lugar certo e te motiva a continuar na política? Cara, o que me motiva a estar na política... O que te move? E geralmente é algo básico. Não me venha com grandes argumentos, elucubrações. É algo básico. O que de fato te move e te fez tomar essa decisão tão drástica? De deixar uma carreira que certamente tu era apaixonado, e ainda é, tanto é que a defende, para se tornar hoje um político. Essa mudança de sacerdócio. Castro, vou dizer para ti que foi uma decisão muito difícil sair da brigada para entrar na política. Passar num concurso, que não é só uma prova, é teste físico, é teste psicológico. Eu morava em Erechim, tinha que deslocar até Porto Alegre para fazer todos os testes, foi difícil demais. Vim de uma família onde desestruturada devido ao problema droga. Eu tenho um irmão que é extremamente viciado. E entrar na polícia também foi uma das maneiras de tentar combater o tráfico de drogas, mas depois eu vi que eu estava enxugando gelo. E na política foi a maneira de evitar que jovens se tornem igual ao meu irmão. Evitar que pessoas sofram o que eu sofri. Os julgamentos que passei e passo ainda. Então, eu vejo que na política é uma maneira de combater isso e evitar que pessoas sofram. Foi difícil para mim. Hoje, passa uma viatura, eu vejo os colegas lá dentro, saber que eu não posso mais voltar. Sei que a política é ingrata e eu posso não me reeleger e depois só ser da reserva. Então é difícil, dói demais, dói muito, cara. Você não tem noção da dor que eu sinto aqui dentro. Mas a vida é curta demais, Castro. A vida é curta demais. Eu faço um parâmetro da minha vida com o meu pai. Hoje eu tenho 39 anos, meu pai morreu com 75 anos. Então, teoricamente, se for comparar a minha vida com meu pai, eu tenho mais 40 anos de vida na Terra. Então, nesses 40 anos, eu não vou ficar me apegando somente numa coisa. No meu bem-estar. Sou policial militar, tenho minha carreira, vou ser sargento, me aposento, vou pro litoral, fico de boa. Não. Então, é um propósito, é uma missão. E, cara, é engraçado, assim, como Deus, ele encaminha as missões quando você se propõe a cumprir essas missões. Sim. O que está acontecendo na minha vida hoje não tem explicação, é fenomenal. Tudo está se encaixando, tudo dando certo. E tudo porque eu fiz tudo pelo bem. Em nenhum momento eu fiz por dinheiro, por fama ou por gana. Nunca, nunca foi. Fez a coisa certa pelo motivo certo. Exatamente. Então, o meu lugar certo, na verdade, é ajudando as pessoas. Não é nem na política, nem na polícia, é no lugar certo para ajudar as pessoas. E em ambos eu consegui ajudar. Sim, são as duas principais esferas que tornam isso mais possível, te dá um ferramental maior para que possa ajudar de fato as pessoas. Meu irmão, infelizmente agora nós já estamos encaminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu quero, sinceramente, te agradecer de coração pela tua vinda até aqui o nosso município de Cachoeirinha, onde ficam os nossos estúdios, diretamente lá do município de Erechim. Eu particularmente ainda não conheço, mas uma hora quero visitar lá. Certeza, e certamente vou aparecer lá no teu gabinete para te dar um abraço, enfim. E, meu amigo, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, para mim é de fato uma honra te receber aqui. Eu não te conhecia pessoalmente antes, apenas de rede social, tivemos pouco contato ali só na articulação da entrevista, então eu posso dizer, eu praticamente não o conheço. Mas a gente percebe a sinceridade nas palavras
e a verdade no olhar. Então, de fato, tu acredita no que tu diz e tu é movido por aquilo que tu de fato faz. Eu acredito que a sociedade ela te recompensou com um cargo de político, quem sabe mais para frente uma reeleição ou cargos maiores, né, se Deus quiser, ao reconhecer aí a tua, não só esse teu perfil combativo, mas acima de tudo caráter, postura, retidão, tudo aquilo que a gente estava falando a respeito daqui a um pouco. Porque, como tu disse, né, não é porque eu sou militar ou tenho uma formação militar que isso necessariamente vai moldar o meu caráter. Exato. Ajuda bastante, mas muitas vezes basta dar poder a esta pessoa que ela revela quem ela realmente é. Então hoje tu tens aí o poder nas mãos, foi uma decisão difícil, não foi uma coisa fácil, mas acredito que tu esteja fazendo jus a essa tua nova missão. Acredito eu que tu seja um cara cristão. Sim, tá? Então certamente tu conhece aquela passagem da Bíblia, Romanos 13, do verso 1 ao 7, que fala que todas as autoridades são estabelecidas por Deus, né? Que não existem autoridades que não tenham sido estabelecidas por Ele. E ali quando fala a respeito de autoridades, fala sobre, na verdade, dois tipos de autoridade. Tem a autoridade política e também a autoridade, vamos dizer assim, daqueles que portam armas, aqueles que têm a unção da espada. E tu tem atuado nessas duas áreas. Primeiro, como sendo o portador da espada, e hoje não deixa de ser portador da espada, defendendo a verdade, numa posição muito mais elevada e numa posição que tu pode fazer muito mais pelas pessoas. Então, o que eu te desejo não é sorte, porque eu acredito na lei da semeadura. O que eu desejo para ti é sucesso, que Deus continue te dando sabedoria, acima de tudo, protegendo a tua vida, mas na medida que tu te manter fiel ao teu propósito e fiel aos princípios do Senhor, a sociedade vai reconhecer isto e ela vai continuar te dando essa oportunidade, porque é isto que o Brasil precisa. Que nós tenhamos mais pessoas engajadas como tu e também políticos com esse mesmo perfil combativo. E todos aqueles que são militares, policiais, enfim, que têm esse desejo, que têm essa chamada, que tenham essa mesma coragem e esse discernimento para seguir essa carreira, que realmente não é fácil, mas, sem dúvida, é muito recompensadora. A melhor sensação que existe é a sensação de dever cumprido, de missão cumprida e poder deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, apesar de todo o cansaço e toda a dificuldade e toda a correria do dia a dia. Tá bem, meu amigo? Mais uma vez, quero te agradecer de coração pela tua presença. E quanto a você, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.